Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para revelar um segredo que transcende o tempo e o espaço, um segredo que foi cuidadosamente guardado nos anais da história sagrada e que agora se descortina diante de nossos olhos. O título desta mensagem, O Mistério das Riquezas Celestiais Desvendado, não é apenas um chamado à reflexão, mas também um convite para que cada coração se abra e se fortaleça com a certeza de que há abundância e prosperidade destinadas àqueles que buscam a verdade e a luz divina. Nesta jornada, somos convidados a compreender que as riquezas celestiais não se restringem às posses materiais, mas se manifestam na plenitude da graça de Deus, na paz que excede todo entendimento e na generosidade que transforma vidas. Desde os primórdios, os textos sagrados nos falam de uma herança que ultrapassa as barreiras deste mundo. No livro de Malaquias, encontramos a promessa de que o dízimo, que é a semente da nossa fé, será colhido em bênçãos sem medida, revelando que cada ato de fé e devoção se converte em abundância para aqueles que se comprometem com o caminho da luz. A história que ora compartilho carrega ecos dos ensinamentos dos grandes mestres e pastores, que ao longo dos séculos enfatizaram a importância de cultivar um espírito generoso e de reconhecer que a verdadeira riqueza reside na conexão com o divino. Em cada verso das Sagradas Escrituras, há um convite para que os corações se abram e recebam o milagre da transformação. O exemplo de Abraão, que se tornou o pai de nações, e de Jó, que mesmo em meio às adversidades jamais perdeu a fé, são testemunhos vivos de que a prosperidade não é apenas uma bênção, mas uma promessa inabalável do Criador. Ao revisitar os escritos do Salmo 112, somos lembrados de que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos se deleita. Essa verdade ressoa profundamente na alma de cada um, que busca não apenas riquezas terrenas, mas sim uma herança espiritual que traz consolo, esperança e a certeza de que, mesmo nas horas mais difíceis, a providência divina se manifesta de forma surpreendente e milagrosa. Hoje, convido cada um de vocês a se entregar a essa mensagem com o coração aberto, permitindo que a verdade sobre as riquezas celestiais inspire uma mudança genuína na forma como vemos a vida e os desafios do cotidiano. Assim, a narrativa que se segue é um testemunho de fé e de superação, um relato que entrelaça ensinamentos bíblicos com as experiências vividas por tantos que, ao abraçarem os princípios da generosidade e da esperança, transformaram suas existências. Cada palavra, cada frase foi escolhida para tocar o âmago do espírito e revelar que a prosperidade divina está ao alcance daqueles que se dedicam a viver segundo os preceitos da verdade e da luz. Que o Espírito Santo nos guie nesta revelação, abrindo nossos olhos para as maravilhas que o Senhor tem reservado para nós, e que possamos compreender, com clareza e emoção, o profundo mistério que une a fé, a história e as riquezas celestiais. Ao adentrarmos mais profundamente neste tema grandioso, é imprescindível recordar as passagens sagradas que elucidam a natureza das riquezas que vêm do alto. Nas Escrituras, encontramos diversas menções à prosperidade que não se esgota nas riquezas efêmeras deste mundo, mas que reside na presença constante de Deus em nossas vidas. O livro de Deuteronômio nos instrui a observar a fidelidade do Senhor, que promete multiplicar aquilo que é dado com fé e dedicação. Cada ato de devoção é semeado com o poder transformador da graça divina, e a colheita é abundante para aqueles que confiam no plano do Criador. Há um encanto especial na maneira como o Espírito se manifesta, guiando-nos para que possamos ver além do material e reconhecer o valor da espiritualidade. Historicamente, grandes pastores e mestres, como Santo Agostinho e Martinho Lutero, abordaram a relação intrínseca entre a fé genuína e a prosperidade.
Suas palavras ecoam através dos tempos, ensinando que a verdadeira riqueza é aquela que edifica o espírito e renova a esperança. Quando estudamos a vida de Davi, um homem que enfrentou gigantes e alcançou vitórias, não por meio da força física, mas pela fé inabalável em Deus, compreendemos que os tesouros celestiais são a recompensa daqueles que se dedicam ao amor e à justiça. Nesta mensagem, é vital que compreendamos o caráter milagroso das bênçãos divinas. As riquezas celestiais se manifestam de diversas formas, na saúde restaurada, nas famílias unidas, nos corações que se curam e nas mentes que se iluminam com sabedoria. Cada relato bíblico, seja o milagre dos pães e peixes ou a multiplicação dos dízimos em tempos de provação, nos reforça que a providência do Senhor é sempre generosa e surpreendente. Esse mesmo milagre se estende às nossas vidas, onde cada gesto de fé se torna uma semente que, com o tempo, florescerá em bênçãos imensuráveis. É também importante destacar que essa mensagem não se restringe ao contexto religioso, mas se expande para os ensinamentos dos grandes filósofos e escritores, que ao longo da história buscaram entender o significado da verdadeira abundância. A literatura clássica e os escritos de pensadores como Santo Tomás de Aquino nos lembram que a prosperidade espiritual é a base para uma existência plena e que os valores éticos e morais são a verdadeira herança que devemos preservar e cultivar. Convido cada um a refletir sobre essas verdades e a reconhecer que, ao alinhar nossos pensamentos e ações com os princípios divinos, abrimos as portas para um mundo onde as riquezas celestiais são a realidade cotidiana. A mensagem é clara. O mistério das riquezas não é um enigma insolúvel, mas uma verdade revelada para aqueles que se dispõem a viver segundo a vontade do Altíssimo, encontrando na fé o caminho para uma vida de plenitude, alegria e prosperidade sem limites. Ao examinar o curso da história, percebemos que a prosperidade espiritual sempre foi um tema central na jornada da humanidade. Desde os tempos antigos, a humanidade buscou compreender a essência das bênçãos divinas. Os escritos dos sábios da antiguidade, como os Provérbios de Salomão, ressaltam que a sabedoria é a fonte de toda a riqueza, e essa verdade ecoa em nossos dias. A vida de Abraão, que caminhou com o Senhor e recebeu a promessa de uma descendência numerosa, é um testemunho vivo de que as bênçãos divinas se multiplicam quando o coração se volta para Deus. Em diversas tradições, a ideia de que o universo conspira a favor daqueles que acreditam no poder transformador da fé é um ensinamento universal. Desde os ensinamentos dos antigos místicos até as lições dos grandes pastores que hoje nos inspiram, encontramos a convicção de que a abundância não é fruto do acaso, mas sim da ação consciente de um espírito em comunhão com o divino. A história nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, há momentos de revelação, onde a mão de Deus se faz presente e transforma a realidade daqueles que se mantêm firmes na fé. O testemunho de tantos que experienciaram milagres em suas vidas reforça essa mensagem. Famílias que enfrentaram perdas imensuráveis encontraram a força para reerguer-se, pois souberam que cada desafio é uma oportunidade para que a providência divina se manifeste de maneira poderosa. Os relatos de curas inesperadas, de restabelecimento financeiro e de reconciliações emocionais são provas incontestáveis de que as riquezas celestiais estão disponíveis a todos que, com humildade e fé, se abrem para receber o amor do Criador. Além dos relatos bíblicos e históricos, a literatura e a arte também têm sido veículos para transmitir essa mensagem de abundância e transformação. Escritores renomados, como Paulo Coelho, já exploraram o mistério da existência e a importância de viver em harmonia com o universo, ressaltando que cada passo dado com fé
se transforma em um ato de criação divina. Esses ensinamentos ecoam não apenas na literatura, mas também na vida prática de pessoas que, ao confiarem na direção do Senhor, encontram respostas para as questões mais profundas de suas existências. Assim, o mistério das riquezas celestiais se revela como uma verdade multifacetada, onde a espiritualidade se funde com a experiência humana, criando uma sinfonia de bênçãos que toca a alma de cada um. Ao compreender essa mensagem, somos convidados a abandonar as amarras do materialismo e a buscar uma vida enraizada na fé e na confiança em um plano divino. O convite é claro: abraçar a abundância que o Senhor tem reservado para nós e transformar cada desafio em uma oportunidade para o milagre da graça. Contudo, não basta apenas conhecer os ensinamentos, é necessário vivê-los intensamente, permitindo que cada experiência fortaleça a convicção de que as riquezas celestiais são reais e palpáveis. Em inúmeros momentos históricos, testemunhamos a intervenção divina que mudou destinos. Recordo-me das histórias de comunidades que, diante de crises profundas, se uniram em oração e viram suas realidades transformarem-se de maneira surpreendente. Essa transformação, meus irmãos, não é fruto do acaso, mas sim da fé que move montanhas e da determinação de seguir os preceitos divinos. Há registros impactantes de vidas que foram restauradas em meio à desolação. Famílias que enfrentaram perdas irreparáveis encontraram nas palavras dos grandes pastores a esperança para reerguer seus lares. As riquezas celestiais se manifestaram na forma de oportunidades inesperadas, de curas milagrosas e de reconciliações emocionais que só a graça do Senhor pode proporcionar. Esses relatos, passados de geração em geração, servem como um farol para aqueles que ainda duvidam do poder transformador da fé. É com emoção que recordo a narrativa de uma comunidade que, após enfrentar uma severa crise econômica, se uniu em oração coletiva. Em meio a lágrimas e corações aflitos, a convicção de que Deus os conduziria para tempos melhores prevaleceu. E num instante de pura manifestação divina, a abundância se fez presente de maneira inexorável. Recursos que pareciam esgotados foram renovados, e a esperança floresceu onde antes havia desespero. Essa experiência tão singular e ao mesmo tempo tão universal é um testemunho vivo de que cada momento de adversidade pode ser transformado em uma oportunidade para a revelação das riquezas celestiais. As palavras dos Salmos ressoam profundamente nesses momentos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa certeza não é apenas um verso, mas a essência de uma vida vivida na plenitude da graça divina. Cada desafio, cada lágrima é transformado em bênçãos quando nos entregamos à vontade do Altíssimo. A narrativa que compartilhamos hoje é um convite para que possamos renovar nossa fé, reconhecendo que cada passo dado na trilha da espiritualidade nos aproxima da realização de um destino grandioso, onde o amor e a prosperidade divina se encontram. Convido-os a meditar sobre essas histórias e a buscar, com o coração sincero, a força que vem da comunhão com Deus. Pois em meio às dificuldades, a presença divina se torna o alicerce que sustenta nossa caminhada e nos capacita a transformar cada obstáculo em uma vitória, revelando o mistério das riquezas que ultrapassam qualquer compreensão humana. Ao vivenciar essa realidade, percebemos que o verdadeiro tesouro não se mede em posses terrenas, mas sim em experiências que enaltecem a alma e elevam nosso espírito rumo à eternidade. A compreensão das riquezas celestiais nos leva a uma profunda introspecção sobre o propósito de nossas vidas. Cada lição contida nas Escrituras é um convite para que a gente se reconecte com a essência do divino, permitindo que a luz do Senhor ilumine os caminhos aparentemente sombrios.
Através dessa busca, descobrimos que a prosperidade espiritual transcende os limites do tangível e se manifesta na generosidade, na compaixão e na capacidade de perdoar. Essa verdade, enfatizada pelos ensinamentos dos grandes pastores ao longo dos séculos, revela que a verdadeira riqueza está enraizada na alma e se multiplica à medida que compartilhamos o amor divino. Ao recordar as palavras do apóstolo Paulo, somos lembrados de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa se reflete em cada passo de nossa caminhada, evidenciando que os desafios são oportunidades disfarçadas para a manifestação da graça. Através da fé, as barreiras se transformam em degraus, e cada experiência, por mais difícil que pareça, torna-se um testemunho da intervenção divina. É essa transformação que nos inspira a viver com fervor e a cultivar a esperança, pois sabemos que mesmo nos momentos mais árduos, o amor do Senhor se faz presente de maneira milagrosa. No coração dessa mensagem está a certeza de que a prosperidade não é fruto de esforços meramente humanos, mas sim a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Cada ação baseada na fé é um tijolo que constrói um legado de luz, capaz de transformar não apenas a nossa existência, mas também a de toda a comunidade que nos cerca. Assim, os ensinamentos dos grandes pastores se fazem presentes, guiando-nos para que possamos encarar os desafios com coragem e determinação, certos de que o mistério das riquezas celestiais se desvela diante daqueles que confiam plenamente na providência divina. Esta mensagem é um chamado para que cada um de nós se empenhe em viver de acordo com os princípios que nos foram revelados, que possamos ser instrumentos de paz e prosperidade, levando adiante a missão de irradiar a luz do divino em cada ação e palavra. Ao reconhecer que a verdadeira riqueza é aquela que se multiplica com a generosidade do coração, tornamo-nos mensageiros de uma verdade que transcende o material e nos conecta a uma realidade eterna, onde o amor e a fé se unem para criar milagres. Ao chegarmos ao clímax desta mensagem, somos lembrados de que a revelação das riquezas celestiais é uma experiência que transforma vidas. Cada ensinamento, cada relato de superação tem o poder de renovar nossa esperança e fortalecer nossa fé. A história que compartilhamos, repleta de exemplos de milagres e intervenções divinas, nos conduz a uma conclusão inevitável. O verdadeiro tesouro se encontra na comunhão com Deus, na entrega total do nosso ser à vontade do Altíssimo. A caminhada espiritual é, por natureza, repleta de desafios, mas também de vitórias que comprovam a fidelidade do Senhor. Em momentos de provação, quando as forças parecem fraquejar, a lembrança de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, traz conforto e certeza. Essa confiança inabalável, que já sustentou os grandes pastores ao longo da história, nos mostra que cada dificuldade é, na verdade, uma oportunidade para que o poder transformador da fé se manifeste de maneira única e extraordinária. Ao olhar para trás, para as páginas da nossa própria história, percebemos que as maiores bênçãos surgiram justamente nos momentos em que mais precisávamos de uma intervenção divina. Essa constatação nos leva a abraçar uma postura de gratidão e reverência, sabendo que cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, foi utilizada pelo Criador para nos conduzir a um patamar superior de compreensão e prosperidade. O mistério das riquezas celestiais, portanto, não é um segredo oculto, mas uma verdade que se revela progressivamente àqueles que se mantêm fiéis e comprometidos com a jornada espiritual. Nesta conclusão, o convite é para que cada coração se abra para a manifestação do divino, permitindo que a luz da esperança ilumine cada passo e que a fé se renove a cada amanhecer. Que possamos nos tornar faróis de inspiração,
irradiando a certeza de que, mesmo diante das adversidades, as riquezas que o Senhor nos reserva são infinitas e capazes de transformar o mundo ao nosso redor. A mensagem que hoje recebemos é um legado, uma herança de amor e de prosperidade que nos impulsiona a viver com propósito e com a convicção de que o melhor ainda está por vir. Nesta mensagem foi revelado o profundo mistério das riquezas celestiais, mostrando que a verdadeira abundância não se mede em bens materiais, mas na generosidade, na fé e na comunhão com Deus. Foram abordados os ensinamentos sagrados e os exemplos históricos dos grandes pastores e mestres, ressaltando que cada desafio é uma oportunidade para a manifestação do amor divino. Ao refletir sobre passagens bíblicas e relatos de milagres, fica claro que a prosperidade espiritual é a herança daqueles que se entregam ao caminho da luz, transformando suas vidas e a de seus semelhantes através da fé inabalável e da ação amorosa. Oração final. Ó Senhor, fonte de toda prosperidade e luz, em humildade e gratidão, elevo minha voz a Ti. Agradeço pelas bênçãos reveladas nesta mensagem, pelas lições de fé que me ensinam a confiar em Tua infinita generosidade. Concede-me a sabedoria para reconhecer que as riquezas celestiais não se limitam ao que se vê, mas se manifestam na compaixão, no perdão e no amor compartilhado com todos aqueles que cruzam meu caminho. Fortalece meu espírito para que eu possa enfrentar os desafios com a certeza de que cada obstáculo é uma oportunidade para que Tua graça se revele de forma milagrosa. Que minha vida seja um testemunho vivo da Tua bondade e que eu possa ser instrumento de paz e transformação, levando adiante a mensagem de esperança e abundância que hoje recebi. Em nome do Teu amor eterno, confio, entrego e louvo o Teu santo nome. Amém.